Então, com a palavra, o brigadeiro do ar, José Alves Candês Neto. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Senador Sérgio Petecão, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, senhoras e senhores, colegas aqui da mesa, doutor Pellegrino, doutor Jenkins, como vai o senhor, doutor Eduardo? Já foi feita a nossa apresentação, o nosso tempo para a complexidade do tema que será apresentado é um pouco curto. Nós vamos acelerar um pouco a nossa apresentação para que a gente possa ter uma visão do trabalho que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECEA, vem fazendo. Então, em nome do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Saito, em nome do diretor-geral do DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o Tenente Brigadeiro Rodrigues Filho, nós agradecemos a honra de estar retornando a esta casa para apresentar este tema, tão relevante para a nossa sociedade. Bom, antes de entrarmos especificamente no tema, eu gostaria só de lembrar a todos a responsabilidade do Brasil no que diz respeito à navegação aérea. Hoje, o Brasil é responsável por cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados. Para que a gente tenha uma ideia dessa área, vou pegar só aquela área da Amazônia, onde nós temos uma das nossas FIR, que é a FIR Amazônica. Somente essa área, ela equivale a cerca de 30 estados americanos e a área de 32 países europeus somados, somente naquela área. E isso é interessante porque, quando a gente fala em fazer controle do espaço aéreo, que envolve muita logística, num país como os Estados Unidos, onde as estradas são ótimas, os meios de transporte de superfície são excelentes para que possamos nos mover, levar e trazer meios logísticos para a manutenção dos equipamentos, fica muito mais simples. Mas imaginem fazer isso numa região como a nossa, que a gente está comparando aqui. Então, é interessante esse desafio, porque nós temos um sistema e que temos que manter esse sistema sempre acima das necessidades, para que não venhamos a passar por nenhuma crise, nenhum problema causado para a nossa sociedade. E foi assim que implantamos o nosso sistema atual. Na década de 70, nós tínhamos somente 3 radares, um em São Paulo, um em Porto Alegre, um no Rio de Janeiro. E nessa mesma década implantamos o Sindacta 1 em Brasília. De lá para cá, na década de 80, fechamos o Sindacta 2 e o 3, o Sindacta 2 com sede em Curitiba e o 3 em Recife. E, finalmente, no século XXI, o Sindacta 4 cobrindo todo o território nacional, com uma cobertura para um país como o nosso, eu diria que invejável. O nosso objetivo, então, aqui é conhecer os principais conceitos dessa sigla CNSATM, que significa Comunicação, Navegação, Vigilância e Gerenciamento do Espaço Aéreo, e o planejamento que o DECEA vem fazendo para a modernização do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro por meio de um programa que nós chamamos de Programa Sirius, a fim de identificar sua contribuição para a manutenção da soberania e o desenvolvimento nacional. Esse é o roteiro que pretendemos seguir, falar um pouquinho do Programa Sirius, do futuro da navegação aérea, o gerenciamento dessa informação por meio de um sistema de informações aeronáuticas e a navegação baseada em performance, que é o foco da nossa apresentação. Mas eu não poderia passar por um histórico, rapidamente, deixar de falar de um histórico que essa navegação baseada em performance, que é a navegação por satélite, ela vem sendo trabalhada dentro da Organização da Aviação Civil Internacional, da ICAO, desde 1983. E de 83 é a data que o Brasil também começou a estudar esse processo.
Foi instituído o Comitê FANS em 83. Esse comitê apresentou alguns resultados 5 anos depois. Em 91, tivemos a 10ª Conferência da Navegação Aérea, que apresentou o novo conceito de navegação aérea. Esse conceito foi aprovado e colocado num Plano Global de Navegação Aérea, que eu sublinhei aqui, nessa data de 1998. Então, vejam, o mundo falou pela primeira vez num conceito montado em 98. Em 2003, a 11ª Conferência aprovou esse conceito, que é o conceito operacional para o gerenciamento do tráfego aéreo. E de lá para cá, foram só atualizações, sendo que o Brasil, aqui em 2008, ele colocou para o Brasil, para o sistema, para o mundo, a sua concepção do ATM nacional, a nossa concepção brasileira para desenvolver esse trabalho. E esse outro documento, em 2009, como é que seria implantado esse conceito. Esses documentos já estão na 3ª edição, estamos já na 3ª edição dele, aqui foi uma atualização desses documentos, e hoje estamos entrando já numa 3ª edição com muita coisa já realizada que nós vamos apresentar aqui. Esse conceito, a finalidade dele é atender os níveis de segurança operacional, proporcionar operações economicamente viáveis, ambientalmente sustentável e considerando requisitos nacionais de segurança. A ideia da navegação aérea global, que a ICAO, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, ela está colocando, a ideia é que o avião que decole de qualquer ponto no planeta chegue a outro ponto com uma constância de equipamentos e de sistemas, onde ele não tenha conflitos de idiomas, onde ele não tenha conflito de regras, e que para o piloto seja um voo como se ele estivesse fazendo um voo dentro do estado dele, tá certo? Então, esse é o foco da Organização da Aviação Civil Internacional. E ela colocou esse foco dentro desse documento, que é o Plano de Navegação Aérea Global, que o Brasil está acompanhando e estruturando todo o seu sistema de navegação aérea para trabalhar dentro desse conceito. Existem quatro regiões no mundo, vamos dizer assim, que estão adiantados nesse processo. Um é os Estados Unidos, logicamente, ele lançou o seu documento, que é o NextGen. O outro seria o Sirius, no Brasil. O outro, na Europa, o CISAR. E no Japão, o CARATS. Esse projeto Sirius é o que nós vamos conversar sobre ele a partir de agora. O futuro da navegação aérea do mundo e do Brasil, que já se faz presente, que nós já estamos vivendo essa navegação aérea, que é o Programa Sirius. O Programa Sirius, ele está baseado num documento, que é o nosso conceito operacional de ATM nacional, que é esse documento aqui. E esse documento, nós vamos falar um pouco sobre ele. Apesar de que o mundo, em suas revistas, já estão divulgando. Essa revista, por exemplo, trouxe aqui, o Brasil está redesenhando suas rotas, e nós já estamos sendo apresentados ao mundo pelo trabalho que estamos fazendo. Essa é a reportagem que estaria dentro dessa revista. Essa revista aqui, eu coloquei aqui, ela é de 2012, para que a gente saiba que desde o ano passado já estamos sendo reconhecidos pelo trabalho que estamos fazendo aqui no Brasil. Outras publicações que também estão fazendo comentários sobre o nosso trabalho, né? E essa aqui seria a nossa página do DSEA, onde que fala especificamente do nosso programa Sirius, e aqui nessa aba de notícias aqui ele estaria falando sobre o projeto. Bom, para que a gente possa entender um pouco do que significa essa sopa de letrinhas aqui do lado, eu não pretendo, nesse momento, entrar detalhadamente nela, mas para que a gente possa entender que a navegação, o tráfego aéreo, ele é baseado em comunicações, navegação e vigilância. Seja ele aquele que a gente mostrou, que implementamos desde a década de 70, ou seja, o atual que estamos implementando, simplesmente com novas tecnologias e novos conceitos. Então, como é que funciona a comunicação? A comunicação, até agora, fazemos a comunicação por voz. O controlador falando com o piloto, e essa comunicação ela está sendo trabalhada para que ela passe por uma comunicação via data link. Com isso, a gente vai ganhar velocidade, com isso ganhamos maior quantidade de tráfego de mensagens. Essas comunicações vão estar sobre
uma rede móvel por satélite e uma rede fixa que está ligando todos esses sistemas agora digitais e tudo por meio de data link. Os sistemas das aeronaves estão acompanhando toda essa tecnologia, por exemplo. Aqui são os equipamentos que fazem essa comunicação por meio de data link, onde o piloto e o controlador agora trocam mensagens por tipo um SMS, por troca de mensagens em data link. E isso já é uma realidade no nosso país, isso já está acontecendo em toda a área da nossa fila Atlântico, que liga o Brasil à África e à Europa. A parte de navegação, nós temos aqui os equipamentos que vivemos até agora, os convencionais, que o VOR e o famoso ILS, que a gente ouve falar tanto dele, e não temos uma noção do que seria, às vezes, o que é um ILS propriamente dito, do que ele significa, a quantidade de recursos e de equipamentos que envolvem o ILS, e nós estamos trocando esses equipamentos por uma navegação baseada por satélite. Aqui estão as constelações, o GPS americano, o GLONASS russo, o Galileu europeu e o Beidou o chinês, que estão... somente 2 estão operacionais, que é o americano e o russo, e os outros estão já quase que implantados. Mas reparem aqui que esses satélites que estão em preto são os que estão sendo vistos, estão conseguindo ver esse ponto que é do nosso interesse. Os que estão em vermelho são os que não estão sendo vistos. Eu preciso de 4 satélites simultâneos em cima desse ponto para me dar as 4 informações necessárias, que é a minha informação de latitude, longitude, de altura e de tempo. São as 4 informações que eu preciso. Só que só com 4 satélites eu não consigo fazer uma checagem desse sistema. Então eu preciso de um 5º satélite enxergando simultaneamente esse ponto, ou este avião, vamos chamar de avião, que seria aquele ponto azul ali, que estaria próximo à superfície da Terra, para nos dar essa capacidade de navegação por satélite. Tá certo? Bom, e por fim vamos falar um pouquinho de vigilância. A vigilância que hoje nós fazemos somente por radar, nós estaremos trabalhando agora com equipamentos de performance mais adiantadas, que são os ADS, que são equipamentos automáticos de vigilância, e que é um automático dependente de uma troca de informações entre a antena e a aeronave. Essas letras do ADS, né, estão aqui, e o ADS Bravo seria um ADS Broadcast e o Charlie seria um de contrato. Essa tecnologia ela vai trocar não só informações entre o solo e as aeronaves, mas também entre as aeronaves, o que vai otimizar e aperfeiçoar as trocas de informações e a visibilidade entre as aeronaves. Esse trabalho já estamos iniciando nas nossas bacias, com prazo para o março do ano que vem, para que já os ADS Bravo nas nossas bacias já estejam funcionando e essa navegação já operacional nas bacias para março do ano que vem. Então, com isso, com essas tecnologias, uma área que seria uma zona cega atrás de um morro e o controlador não estaria vendo essa aeronave que estaria chegando, estaria aparecendo aqui, agora, com essas tecnologias, essa aeronave será vista pelo nosso controlador. E como estamos implementando todo esse processo? Né? Como é que nós estamos fazendo essa implementação? Esse documento, que está aqui de fundo de tela, que eu coloquei ele em destaque aqui, é o nosso plano de implementação nacional, ele está vindo baseado em alguns conceitos tirados daquele plano global de navegação aérea da ICAO e adequados à nossa realidade brasileira. Nós dividimos todas as nossas necessidades em diversos empreendimentos. Então, cada empreendimento desse aqui seria uma apresentação, que eu diria, de 1 a 2 horas de apresentação. Eu vou falar muito mais rapidamente sobre esse empreendimento, que é o empreendimento número 3 e o empreendimento número 17, que são 2 empreendimentos que estão ligados a esse painel. O nosso AIMBR, que é a melhoria da qualidade, da integridade e disponibilidade da informação aeronáutica aos nossos pilotos.
A ideia é que nós estamos trabalhando em todas as informações, sejam elas de relevo, de auxílios à navegação, todas as informações que estão disponíveis de prédios, de obstáculos, estão sendo colocadas num único banco de dados e disponibilizadas aos pilotos por meio digital. Toda essa informação, então, o gerenciamento integrado e dinâmico dos serviços de informação aeronáutica, com segurança, economia e eficiência por meio do fornecimento e intercâmbio de dados digitais. Esse é um programa que já estamos trabalhando com ele, que é o FPDAN, que é uma ferramenta de elaboração de procedimentos, e outros sistemas que estão integrados dentro desse sistema maior, que é o AIMBR, que vai nos dar um resultado como esse aqui. Os nossos elaboradores de procedimento, essa aqui é uma saída do galeão, uma saída após a decolagem de uma aeronave saindo do galeão. O que nós estamos vendo aqui, esses triângulozinhos azuis, são os obstáculos que não são naturais, toda a geografia do terreno, áreas que são proibidas ou reservadas para sobrevoo, e o controlador, o elaborador de procedimento produz esse trabalho e disponibiliza digitalmente, eletronicamente para os pilotos, disponibiliza isso para os pilotos. E, finalmente, a nossa navegação baseada em performance, e aqui é o foco principal da nossa apresentação. A navegação baseada em performance, ela nasceu com alguns objetivos estratégicos. O principal deles, logicamente, é a segurança operacional. Por que a segurança operacional? Porque até pouco tempo atrás voávamos sem essa performance, porque o PBN é a navegação baseada em performance. Performance das aeronaves, dos equipamentos de solo, dos equipamentos a bordo das aeronaves, e a performance também das tripulações que estão sendo tratadas junto com os aeroportos, todos eles certificados pela nossa Agência Nacional de Aviação Civil, pela ANAC, que faz um trabalho conjunto com o DSEA nesse processo como um todo, e que vai ser apresentado aqui em seguida. Acredito que o doutor Peregrino vai fazer uma referência a esse trabalho de conjunto. O DSEA produzindo esses procedimentos e a ANAC certificando as tripulações, as aeronaves e os aeroportos para capacitá-los a voar, para certificá-los a voar esses procedimentos. Então, essa segurança operacional foi o nosso foco principal. A capacidade, com certeza, porque a capacidade ela aumenta quando eu tenho uma maior precisão, eu consigo botar mais aeronaves no espaço ao mesmo tempo, com uma capacidade maior. A eficiência, porque eu reduzo os tempos de voo, como já lemos recentemente sobre redução de tempo de voo nas principais rotas no Brasil. Ela vai reduzir tempo de voo e vai reduzir consumo de combustível. Certo? Isso já está acontecendo no nosso país. Proteção ao meio ambiente, logicamente, porque deixamos de emitir mais gases poluentes, e o acesso, porque estamos levando as aeronaves bem mais próximas aos aeroportos, e o acesso a esses aeroportos está sendo implementado significativamente. Como vamos falar da navegação baseada em performance, ela está dentro da navegação. Nós falamos de comunicação, falamos de vigilância, falamos de gerenciamento de tráfego aéreo, mas agora o foco é a navegação baseada em performance que está dentro da navegação. Reparem que aqui era com os auxílios convencionais, como havia um espalhamento nas rotas das aeronaves que estavam chegando para esse aeroporto. Agora, elas são muito mais precisas em função dessa navegação. Aqui temos um outro exemplo de antes e depois. Por que isso acontece? Porque antes nós tínhamos que voar baseados em auxílios no solo e tínhamos que sobrevoar esses auxílios. E o voo ficava aqui um zigue-zague, e a precisão desse voo ele não era significativamente igual ao que temos hoje. Hoje você voa numa linha reta, independente dos auxílios que estão no solo. Essa é a navegação convencional, a navegação diária e a navegação com performance, requisito de performance, ou seja, a aeronave
está agora com equipamentos equipada para seguir esta rota que foi planejada pelo DSEA. Aqui dentro da aeronave tem tripulações certificadas pela ANAC, a aeronave tem equipamentos que foram certificados pela ANAC, e com isso nós temos uma performance requerida para fazer esse tipo de voo. A navegação convencional, já mostramos, juntando a navegação diária com a navegação de precisão, com requerimentos, nós temos aqui a navegação baseada em performance. Essa navegação baseada em performance é muito simples, porque de a gente entender, quando o piloto ele vai ter 95% do tempo dele voando dentro de um estreito corredor que é definido pela capacidade dele do equipamento de bordo. Temos mais 1 minuto, e nesse caso do RNP, nós temos um alerta de pilotagem. É como se a gente tivesse um túnel onde o piloto está voando aqui dentro agora, um túnel que é definido essa largura e essa altura pelo equipamento de bordo dele. Voltando aqui ao início da nossa apresentação, quando tínhamos todo o país coberto por radares, estamos agora começando de novo numa área, estamos escolhendo de novo uma mesma área para começar essa navegação baseada em performance. Escolhemos esse polígono, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, por concentrar a maioria dos nossos voos no nosso país. Dentro desse polígono, reparem que a navegação tinha muitos pontos de concentração, onde fazia praticamente um funil entre as aeronaves, e que nós estamos agora alinhando todas essas aerovias em função dessa capacidade que a navegação baseada em performance ela nos dá. Quando chegamos perto dos aeroportos, temos aqui um conceito que a gente chama de four corner, que os cantos dos quadrados é onde as aeronaves entram e as laterais dos quadrados onde elas saem, nos dando aí uma diminuição significativa dos cruzamentos de aeronave. O que nós estamos implementando, já estamos operando no país, é uma navegação das saídas com 1 milha para cada lado do eixo da aeronave, 5 milhas para cada lado nas navegações em cruzeiro, e nas chegadas com 1 milha, e nas aproximações 0,3 da milha ou 0,1 da milha. Ou seja, estamos com precisões idênticas ao que está sendo implementado naqueles grandes países, como Estados Unidos, os países da Europa e hoje também no Japão. Estamos fechando a nossa apresentação, lembrando que estamos fechando agora, dia 12 de dezembro, a implementação do PBN no Rio de Janeiro e em São Paulo, e estaremos expandindo para esses aeroportos toda essa tecnologia disponível para a aviação brasileira, com a navegação baseada em performance para Galeão, Rio de Janeiro, Guarulhos, São Paulo e Campinas, agora ficando com a mesma capacidade que temos hoje no Aeroporto Santos Dumont, disponibilizado para as aeronaves que estão em fase de certificação pela ANAC para poder voar o procedimento que já foi e já está disponível aqui no Aeroporto Santos Dumont. Ok? Eu tenho mais 3 transparências, se o senhor me permitir. Mais 2 minutos. Ok. Esse procedimento de descida para o Aeroporto Santos Dumont, que era utilizado há cerca de 3 anos atrás, é o que nós tínhamos aí até recentemente. O piloto poderia descer por instrumentos até 1.500 pés. A partir daqui ele tinha que voar de forma visual. Depois nós implementamos um segundo procedimento já baseado, começando a trabalhar essas tecnologias, ele já alcançou 1.100 pés. Hoje, o procedimento que nós chamamos de RNP-AR está trazendo os pilotos com segurança, mesmo em condições por instrumentos, até 300 pés. Esse é o acesso que a gente está permitindo a esses aeroportos,
que faz com que os aviões consigam ter uma maior chegada, um maior acesso aos aeroportos brasileiros. Nós tínhamos também lá no Santos Dumont um problema de ruído, porque as aeronaves tinham que passar a baixa altura, nivelada, fazia muito ruído lá no aeroporto Santos Dumont. E esse trabalho reduziu esse problema, chegando a quase que eliminar esse problema, porque agora fazemos uma descida com motor reduzido, né, um emprego menos intenso do motor, e o voo a baixa altura somente bem próximo do aeroporto, diminuindo significativamente o ruído no aeroporto. Então, esse é um trabalho conjunto também, DSEA e a ANAC, porque a ANAC tem que aprovar essas tripulações para fazer esse tipo de procedimento. Esse é o trajeto que a aeronave faz hoje, fora daquela área do centro da cidade, onde havia o grande problema de ruído no aeroporto. E a aeronave passava muito mais baixa aqui, com o motor a pleno, praticamente, com o motor bem à frente, e agora com o motor reduzido, uma aproximação constante. Essas foram as reduções que nós conseguimos, e só uma visão do que já implementamos de rotas e o que já implementamos de procedimentos. São mais de 700 procedimentos já implementados no nosso país dentro dessa nova tecnologia. As aeronaves, com certeza, agora estão precisando estar bem equipadas para poder trabalhar todos esses sistemas baseados em performance. Então, esse eu diria que é o que nós estamos enfrentando. As aeronaves mais modernas é que estão saindo bem equipadas e as mais antigas ainda têm que voar no sistema convencional, e por isso manteremos esse sistema convencional por muito tempo ainda, até que todas as aeronaves consigam migrar para esse processo. Então, esse foi o nosso roteiro e o nosso objetivo para a apresentação às senhoras e aos senhores. Muito obrigado, presidente.